mais uma vez me aceitar. Ao vivo? Ao vivo, galerinha de Boa na Lagoa, meu muito boa tarde para você. Terceirão de aço, terceiraço você. Também enenzando, né? No final desse mês ou no início do outro mês, eu vou tirar umas 2 aulas para a gente fazer uma espécie de revisation. Revisation. Claro, sem sair da temática da programação de história, mas vou buscar fazer uma espécie de revisation de temáticas do século XX, República, buscar um pouquinho também lá da época do colônia, da Império, Roma, Grécia e Roma. Algumas temáticas que a gente acha que são mais, vamos dizer assim, comuns que vêm sendo cobrada nas provas do Enem. De boa? Sou tio Flávio Coelho, da área das histórias, hoje iniciando o período do regime militar, uma fase de 21 anos em que o Brasil esteve sob o comando, sob as diretrizes das Forças Armadas. Os nossos presidentes eram generais presidentes, é o período do regime militar. Perfeitinho? Tá aí alguns elementos do regime militar, algumas imagens. A seleção brasileira vai ser tri em 70, 90 milhões em ação. Para frente, Brasil. Aqui o Carlos Lamarca, a luta armada, a repressão do governo, nacionalismo, repressão. Começa a haver uma imagem negativa do governo, o bipartidarismo, o ufanismo, a euforia, ninguém segura esse país, a repressão, o Brasil tri e o ato institucional. Alguns elementos importantes aí durante o chamado regime militar tupiniquim, que nós tivemos essa sequência aí, ó. O primeiro, Humberto de Alencar Castelo Branco, o presidente sem pescoço. Ah, papai, cearense, olha a cabeça aí do homem, cearense. Arthur da Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Buchmann Geisel, e o meu amigo João Batista Figueiredo de Oliveira. Estamos aí as sequências dos nossos 5 generais presidentes. Aí ao finalzinho da semana passada que nós já abordamos, olha, o governo do Jango teve muitas agitações, foi uma fase de contradições e de disputas, de trabalhadores no campo querendo a reforma agrária, de passeatas, comícios, marchas. Dizia que o governo incitava a anarquia, outros falavam em liberdade demais. E aí vai ser dado um golpe ou um contragolpe. Então, se você pegar, por exemplo, o editorial de O Globo, de 64, vai chamar de revolução, uma espécie de contragolpe. Mas se você pegar uma linha marxista-esquerdista, vai chamar de golpe. O apoio das elites, que havia o temor do perigo vermelho, a UDN, que queria chegar ao poder e achava que estava usando os militares para tal, a burguesia atrelada ao capital norte-americano e a ideia de combater a anarquia e pôr o país no rumo da segurança e do desenvolvimento. Lá fora nós tínhamos a Guerra Fria, na fase mais ríspida, mais próxima de uma terceira guerra mundial, que foi aquele cenário da chamada crise dos mísseis. Então está aí o cenário generalizado em que ocorreu a queda do presidente João Goulart e a ascensão dos militares no ano de 64. Perfeitinho? Olha iniciando, olha. O que é a tomada do poder? Vai ser declarado que foi uma revolução, não era golpe. Que as Forças Armadas estão garantindo a ordem, a democracia e a liberdade. Um caráter redentor para salvar o país do perigo vermelho, olha aí, dos comuna, restabelecer a ordem e a paz social e combater a corrupção. Deve ser lá da época do Juscelino, né? Combater a corrupção, impulsionar o crescimento do país, e o binômio agora era segurança e desenvolvimento. E você vai ver esse binômio segurança e desenvolvimento, principalmente durante a gestão do meu amigo Emílio Garrastazu, o presidente Médici. Deixa R$1 na tela aí, meu amigo Juninho Bill, meu amigo Juninho.
Tcharam, tcharam. Aos vivos, aos vivos. Vou passar. Olha aí quem está comemorando de forma eufórica na ideia, daqui a pouco seria o novo presidente da República. É ele mesmo, Lacerda. Tio Lacerda é aquele cara que esteve envolvido no suicídio do Vargas, o cara do atentado à Rua Toneleiros. É ele mesmo. É o cara que queria dar o golpe no Juscelino. É ele mesmo. É o que apoiou o Jânio Quadros. É ele mesmo. É o que apoiou agora o presidente João, ou a queda do João Goulart. É ele mesmo. Ele sonhava ser o novo presidente da República. Só lembranças. Olha, um contexto geral era a Guerra Fria, mas nós tínhamos aqui um acentuado crescimento de países que aderiam ao comunismo, que no Brasil praticamente você tinha um esgotamento do populismo, não dá para você agradar os trabalhadores e o empresariado, então com isso, manifestações de massa, greves, tensões no campo. O presidente fez aquele mega comício na Central do Brasil e a reação veio na Avenida Paulista, na Marcha da Família, com Deus pela Liberdade. Então, para conter o perigo vermelho, o presidente foi deposto, notadamente num cenário de apoio e alinhamento aos interesses dos Estados Unidos, e vai começar uma paranoia, uma caça às bruxas, que era coibir o perigo e caçar os comunas aqui dentro do Brasil, viu? Aqui dentro do Brasil. Então, você está vendo esse cenário generalizado, que vai resultar, evidentemente, em o presidente João Goulart vai ser convidado a se retirar. Veja que a manchete do jornal diz: Goulart decreta a desapropriação de terras, encampa refinarias, pede uma nova Constituição e vai propor uma reforma agrária. A elite, quando ouviu isso daqui, velho, se você é louco, deixa esse agitador, esse comuna, nós não aceitamos. E aí, por isso que você teve o apoio considerável da classe média, da elite, do empresariado e de grupos conservadores, principalmente da igreja, naquela época, para a queda do presidente João Goulart. Perfeito? Faça o print aí, por favor, em italiano. Vai fazendo o print, galerinha. Vai fazendo o print, galerinha, rapaz. Temática do início do regime militar. Beleza. Vai ser um regime autoritário? Vai. Vai ser como as ditaduras como ocorreu no Chile? Não. Vai ser como na Argentina, as mães dos 30 mil da Praça de Maio? Não. Mas vai ser um regime autoritário? Vai. Não vai ser democrático. Nós vamos ter cerceamento de direitos, principalmente direitos individuais, liberdade de expressão, de opinião, liberdade partidária. Vai haver o legislativo e o exercício do voto, de certa forma, limitados, notadamente, nem o Congresso, nem as assembleias e nem o povo vai ter tanta liberdade para votar ou atuar, haja vista que vai ser fortalecido o poder do presidente da República. Olha aí, ó. O executivo foi mega fortalecido. E aí Brasília se tornou um ícone desse centro, olha. Uma centralização político-administrativa e o federalismo estava em suspensão, vamos dizer assim. Haja vista que nós vamos ter, notadamente, algumas medidas tomadas pelo poder central que vai interferir na autonomia dos estados. Perseguições políticas, expurgos, tortura, morte. Vai ter isso? Vai, galerinha. Vai haver repressão e censura, eles andam juntos. O Serviço Nacional de Informação, que vai ser a CIA Tupiniquim. Olha ela aqui, ó. A CIA Made in Brasil. Lembra que é a agência de inteligência norte-americana. Os inquéritos policiais. Oxê. O cara ia lá na delegacia prestar um depoimento por causa que o governo mandava. Mas eu não tenho crime nenhum, mas tem que ir na delegacia, viu? O Departamento de Ordem Pública e Social, o famoso DOPS, órgão de repressão também a nível nacional, teve um mega crescimento econômico inegável, mas a concentração de renda resultou no abismo social. O país cresceu, cresceu e cresceu. Como dizia o próprio ministro da Fazenda, Delfim Neto, o bolo cresceu, mas não foi
dividido. E como disse o meu amigo Emílio Garrastazu Médici, a economia vai bem, mas o povo vai mal. A economia vai bem e o povo vai mal. Sindicatos sob controle, as greves vão ser proibidas daqui a pouco. E a estabilidade do trabalhador acabou quando o governo criou o fundo de garantia, permitindo que um empregador possa demitir o trabalhador a hora que quiser, desde que pague uma multa em cima do FGTS, que é 40% de multa em cima do valor de depósito numa conta vinculada ao trabalhador na Caixa Econômica, no FGTS. Antes disso, quem passava 10 anos na empresa tinha estabilidade. Só podia ser demitido por justa causa. E depois, não. Quem vai tomar os rumos do país não é um partido, não é um político único, não é o Congresso Nacional, são as Forças Armadas. Então você lembra que na época do Vargas tinha sido Vargas, depois alguns políticos, algumas ideias partidárias, mas agora as Forças Armadas. E naquele contexto de Guerra Fria, o governo brasileiro fez um alinhamento, uma aliança, um alinhamento com os Estados Unidos. Haja vista que o Jânio Quadros, o doidinho lá da vassourinha, o Jânio, tinha buscado uma certa independência em relação aos Estados Unidos, tinha adotado uma política externa independente e tinha se aproximado dos comuna. E o governo do João Goulart, o Jango, havia reatado com a União Soviética e, evidentemente, era visto com desconfiança pelos norte-americanos como se ele fosse um comunista. Então, nós estamos colocando aí o país de volta nessa relação umbilical com os Estados Unidos e, claro, um auxílio dos Estados Unidos à fiscalização, principalmente ao combate àqueles que eram considerados comunistas aqui dentro do Brasil. Perfeito? Vamos deixar R$1 na tela aí, meu rei, per favore, em italiano, per favore. Autoridade, Juninho Bill. De boa, galera, de boa. Vou passar. Aí são algumas das justificativas, a ideia de garantir a ordem pública,
a democracia e a liberdade, de combater os agitadores, notadamente os comunas, e que a presença dos militares no poder seria por pouco tempo. Então, eles voltariam aos quartéis. Na prática, vai perdurar 21 anos. E, notadamente, teve o apoio de grupos conservadores que não aceitavam os rumos que o país estava, sob a liderança do Jango, com aquela proposta das reformas de base. Aí eu coloquei: o governo vinha com a ideia de combater a inflação, a corrupção, os agitadores e garantir que o país pudesse caminhar em paz rumo ao progresso. Daí, o perigo vermelho seria coibido, os militares iriam moralizar a coisa pública, garantir os interesses nacionais e depois voltar aos quartéis. Então, essas eram as justificativas para a queda do presidente João Goulart e a ascensão aí do meu amigo Humberto de Alencar, Castelo Branco. A ascensão do famoso Castelo Branco. Visto isso, eu vou passar. Olha aí, o prédio da Uni sendo incendiado no Rio de Janeiro. Começa uma escalada de medidas autoritárias. O presidente da Uni na época era o José Serra. Ah, tio, ele já era sem cabelo, olha. Está sendo convidado a se retirar, vai para o exílio, né? Vai ser expulso do país. Lá em Porto Alegre teve algumas manifestações de rua, foram duramente reprimidas. E estão assumindo aí os nossos presidentes. Primeiro vai ser o Castelo, depois o Costa e Silva, o Médici, o Ernesto Geisel e o João Batista Figueiredo. Perfeito? Vamos para dentro do governo, porque dentro do governo os militares se dividiam em dois grupos. Era o grupo da Sorbonne, um grupo de intelectuais. Alguns haviam feito cursos na Escola Superior de Guerra. Então você vai chamar eles de castelistas. Sorbonne é a universidade mais top da França, viu? Eram intelectuais, alguns tinham participado da Segunda Guerra Mundial e ideologicamente eram próximos à UDN. São todos anticomunistas. Mas o grupo da Sorbonne defendia um alinhamento mais próximo com os Estados Unidos e que os civis gradativamente voltassem ao poder. Notadamente, vamos ter um sanduíche. Um castelista, aí linha dura, castelista e castelistas. Os dois primeiros presidentes, o primeiro presidente era castelista, os dois últimos eram castelistas, e o recheio por dentro eram linha dura. Linha dura eram militares mais nacionalistas, que queriam um distanciamento um pouco maior dos Estados Unidos e que não gostavam muito de democracia. Achava, inclusive, que somente os militares tinham uma moralidade para poder conduzir o país, moralizar a coisa pública e resolver os problemas da nação. Então, nós vamos ter o Castelo Branco, Sorbonne, castelista, o Geisel, castelista, e o Figueiredo, castelista, e os dois do meio, que eram o Costa e Silva, e o Médici eram mais linha dura. Linha dura. Perfeitinho? Dois militares linha dura, 3 presidentes castelistas. Os famosos atos institucionais, que você vai ver que é um decreto feito pelo presidente da República, sem a necessidade de anuência do Congresso, sem a necessidade de aprovação do Congresso Nacional. Isso são os atos institucionais. Você vai ver já o ato número 1, o 2, o 3, o 5, que é o mais badalado, é o mais conhecido. Notadamente, nós tivemos 17 atos institucionais que não foram analisados, votados, não precisou passar pelo Congresso. O ato número 1 estabelecia que em 3 dias nós teríamos eleição para presidente da República. Em 3 dias. E 100 personalidades brasileiras estariam com os seus direitos políticos cassados por 10 anos. O primeiro da lista, o comunista mais famoso, o Luiz Carlos Prestes,
Eita, rapaz. O Luiz Carlos Prestes, do Partido Comunista, era o primeirinho aí nessa lista, né? Apesar de o Prestes não ter nenhum trâmite na política, mas estava lá, ó. Partido Comunista. O segundo era o presidente deposto, Jango, ele era PTB. O terceiro era o ex-presidente Jânio Quadros, o que havia renunciado. O quarto era o governador do Pernambuco, Miguel Arraes, ligado ao Jango. Também vai ser cassado, vai ser derrubado do poder do governo do Pernambuco. Quem está acompanhando as eleições atualmente é uma neta do Miguel Arraes, que é candidata lá numa reeleição, eu acho, no segundo turno, quer dizer. O Darcy Ribeiro, o Leonel Brizola e alguns nomes de renome nacional. Àquela época, estavam nessa lista aí dos brasileiros que foram caçados, perderam os direitos políticos e alguns deles daqui a pouco vão ser considerados persona non grata e vão ser convidados a se retirar do país. Quem está assinando aí o ato institucional número 1 era Arthur da Costa e Silva. Vamos ter eleição? Vamos sim, ó. A eleição é com o Congresso Nacional já todo podado, porque deputado e senador que era contra foram cassados. E aí nós vamos ter aí, olha, 98% dos votos foi para o Castelo Branco, 360 votos. O Juarez Távora era militar também, e Eurico Gaspar Dutra era militar também. O Dutra tinha sido já presidente da República. E o Juarez Távora tinha sido candidato às eleições em 55, mas não tinha muito trâmite junto aos deputados, não tinha como fazer pressão junto aos deputados, e o presidente eleito foi o mentor, o comandante-mor, Humberto de Alencar Castelo Branco, aqui nosso conterrâneo vizinho do estado do Ceará. Perfeito? Vou mostrar ele, esse cara aí, ó. Esse cara aí da cabecinha pequena, meu amigo Castelo Branco, presidente em 64, era para ficar até 66. Plano de ação econômica do governo, do Roberto Campos. Plano de ação econômica do governo. Um político ou um economista de mentalidade liberal, o Roberto Campos. O que é bom para o Brasil? Não, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Revogou a lei de remessa de lucros, notadamente para que as empresas pudessem mandar lá para fora o que lucrava no Brasil. Passou a combater a inflação, o governo pegou a inflação de 92% ao ano, e uma das formas de controle da inflação é combater o aumento salarial. Então, o salário mínimo de $100 caiu para $64. Vai caindo o poder de compra. O governo diminuiu os gastos públicos. O Juscelino tinha gastado demais, não deixou bala na agulha para os outros. Vai haver uma restrição do crédito, aumentando os juros para diminuir o consumo, mas aumentou as tarifas públicas, água, luz, energia e os impostos, numa forma de aumentar a arrecadação e tirar o governo do vermelho, do déficit público. Tá aí algumas medidas do presidente Castelo Branco, mas que orquestrada, claro, pelo ministro do Planejamento, Roberto Campos, o liberal Roberto Campos. Vamos deixar R$ 1 aí na tela, meu rei? Só R$ 1, por favor.
Aure, aure. Com os trabalhadores, além do arroxo salarial, que eu explicitei agora no slide anterior, acabou a estabilidade do trabalhador com a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Foi criada a lei antigreve, apesar de que nós não vamos ter greve ainda, e os sindicatos passaram a estar sob controle do governo. Então, esse é o cenário que você está vendo, que vai haver um achatamento, principalmente dos salários das classes mais baixas, dos salários menores. Notadamente, salários maiores não foram tão atingidos como a classe com a classe D e E de salário mínimo. De boa? Aí nós tivemos eleições em 65, a oposição avançou. Lembre-se que o governo era a UDN, a oposição era PTB e o PSD do Juscelino Kubitschek. Ora, daqui a pouco o Juscelino vai ter os direitos políticos cassados, até porque havia uma oposição crescente, olha. Como o PTB e o PSD venceu em importantes estados em 65, meu amigo, depois das eleições, olha, foi decretado o ato institucional número 2. A próxima eleição para presidente vai ser indireta. Meu amigo, vamos deixar o povo votar? Você é louco? Olha aí, o povo não soube votar aí agora nas eleições para o governador. E o mandato do Castelo Branco, que era para acabar em janeiro de 66, só vai acabar em março de 67. Papai! Extinguiu os partidos políticos e depois surgiram os dois. Aliança Renovadora Nacional, que era o partido que dava apoio ao regime, e o Movimento Democrático Brasileiro eram os políticos que eram contrários, eram oposição permitida, consentida. Em fevereiro de 66 veio o ato institucional número 3, para que em 66 nós teríamos eleições em outros estados, não ocorresse o mesmo que ocorreu em 65, para governador a eleição também seria indireta, não é o povo. Os prefeitos das capitais seriam nomeados pelo presidente da República e as cidades consideradas de segurança nacional, o prefeito também seria indicado pelo presidente da República e não eleito pelo voto popular. Daí, medidas tomadas pelo Castelo, notadamente, arrochando no piauiês, né? Arrochando. Não tem como não perceber, a inflação vai cair sobremaneira, ó. Vai cair, ó. Cair. E junto com ela caiu o quê? O salário mínimo, olha. Está caindo o salário mínimo. Mas, ao mesmo tempo, o empresariado vai ter mais coragem de investir, olha. E, aos pouquinhos, o produto interno bruto brasileiro vai dar um salto. Começa o sonho do milagre. Papai. Olha o bipartidarismo aí, ó. Dia de finados. Aquela quantidade gigantesca de legendas que havia durante a República Populista está ganhando um só lembrança. Porque agora só são dois. Ou é MDB ou é Arena. Ou MDB ou Arena. Há certas coisas na vida que de ver eu sinto pena. Casar com moça falada, roubar santo de novena, tirar a esmola de cego e ser eleitor da Arena. Ou você era Arena ou era MDB, né? Aí em 67, aqui, ó, antes um pouquinho, ó. A lei da imprensa começa timidamente uma censura dos órgãos de imprensa, principalmente os jornais, e criamos um monstro, no dizer do Golbery do Couto e Silva. Criamos uma CIA Tupiniquim, Serviço Nacional de Informação, para poder investigar, bisbilhotar, estapar professores subversivos, críticos ao governo, ao regime, músicas. Tudo isso agora estava vigiado pelo governo. E aí, externamente rompeu com Cuba, apoiou a expulsão de Cuba da Organização dos Estados Americanos e demonstrou a nossa subserviência aos interesses dos Estados Unidos. Lembrar que o termo cassação se tornou mais famoso lá, naquela época, e caçar não era só os políticos, militares também. Militares também foram calados, caçados, perderam os empregos, tiveram aposentadoria compulsória. Perfeito?
Alô, galerinha, alô, galerinha, alô, povo, povo, povo. Deixa eu ver aqui quem está aos vivos. Eu sei que vou sofrer, quero encontrar em seus carinhos, construir o nosso ninho, te adorar até morrer, morrer. Me amar, esse jovem está sempre a te esperar. Bem morena noite de luar, só você quero beijar. Olha aí, ó, começa uma repressão. Eu sei que a maior repressão era feita pelos militares linha dura, não exatamente pelo Castelo. Artistas, intelectuais, deputados, funcionários, marinheiros que foram expulsos, oficiais que foram para a compulsória, e começa a censura e repressão àqueles que eram considerados persona non grata. Muitos desses iam prestar depoimento na polícia. Havia um indiciamento de opositores em inquéritos policiais que você tinha lá na delegacia se justificar, viu? Prestar o depoimento. Então fica lá na cheirosa. Então, apesar de o presidente ter o verniz que ele dizia moderado, castelista, mas a repressão e o desmantelamento da democracia começou ainda no governo do meu amigo Humberto de Alencar Castelo Branco. Meu amigo Castelo Branco. Você está vendo aí um resumo de alguns eventos ocorridos, demonstrando que a repressão já começou no primeiro presidente, viu, galerinha? No primeiro mandatário, vamos dizer assim, aí nessa fase inicial da República Velha. Eu sei que vou sofrer, quero encantar em seus carinhos, construir nosso ninho, te adorar até morrer, morrer. Alô, galera de BGR, Baixa Grande do Ribeiro. Boa tarde, Baixa Grande. Boa tarde, professora Rosário. Boa tarde, galera aos vivos. Vou passar, olha essa charge publicada no Correio da Manhã, mostrando que já havia censura. Foi você, Maria? Ou já começou essa tal de lei de imprensa? Ah, papai, era censura, né? Olha o editorial do Jornal Estado de São Paulo. Dispositivos lamentáveis refletem bem o espírito ditatorial que presidiu a redação desse projeto. Falando da lei da imprensa, viu? Aí, para fechar, a Constituição de 67 vai ser outorgada, ela vai legalizar os atos institucionais já referendados, vai garantir aquela doutrina de segurança nacional, o anticomunismo, os estados vão estar submissos ao poder central, então o federalismo ali está em stand-by, está suspenso. Começam a censura dos meios de comunicação, como você viu. O presidente de vez em quando vai governar por decreto, são os atos institucionais. E o mandato era de 5 anos. Notadamente, toda vez que você fortalece o poder executivo, enfraquece o Congresso Nacional. De novo, enfraquece o Congresso Nacional. E, apesar da restrição ao direito de greve, era só restrito, mas as greves vão ser reprimidas, mas elas continuam ocorrendo. E, claro, como previa o ato institucional número 2, a eleição para presidente da República não vai ser pelo voto popular, vai ser pelo voto indireto, não é pelo voto do próprio cidadão brasileiro. Perfeito? Está aí um resumo da Constituição, a sexta da nossa história, viu? Eu acho que já é a sexta que você viu comigo esse ano, aqui do Brasil.
Tá aí a oposição, começa a se organizar, a Frente Ampla, que era uma tentativa de formar uma frente extra-parlamentar, Juscelino, Jango e o inimigo dos dois, o Lacerda, incrível. O movimento estudantil, apesar da UNE estar fechada, aí você vai ter, na aula da próxima semana, o presidente Médici vai conseguir acabar com os movimentos de guerrilha, aqueles jovens que achavam que poderia acabar com o regime militar com uma pistola na cintura, viu? E os intelectuais e artistas também vão começar a levantar o coro, a voz contra o governo e passar a ver o governo do meu amigo Castelo e do Costa e Silva como um governo ditatorial. Como um governo ditatorial, galerinha. Lembrar que o partido de oposição era o MDB. Era o MDB. Perfeito? Alô, galera de Baixa Grande do Ribeiro, BGR, Terra Boa. Vou passar. Olha aí o manifesto da Frente Ampla. O Lacerda lançou sozinho. Está aqui o Lacerda conversando com o Juscelino Kubitschek, achando que iriam fazer uma forte oposição ao governo. Eu vou passar aqui porque eu quero ir lá para o meu amigo Costa e Silva. Eu dei um saltozinho aí, eu vou lá para o meu amigo Arthur da Costa e Silva. Costa Silva vai ser o segundo presidente aí nesse cenário do regime militar. Foi eleito em 67, o mandato era para ir até 73, mas em 69 ele, acometido por um AVC, vai falecer e quem vai assumir como novo presidente vai ser o Médici. Então coloquei que ele vai ser um militar linha dura. Lançou sua candidatura lá na Europa, lá em Paris, quando estava de férias, e disse: vou ser candidato com ou sem o apoio do presidente Castelo Branco. E foi eleito de forma indireta com o voto da Arena. Os deputados e senadores da Arena. O MDB se retirou. Para não dizer que era só um governo de militares, o vice era um civil, o Pedro Aleixo, notadamente sem nenhuma autoridade, sem nenhum poder aí dentro do governo. Perfeitinho? O vice era o Pedro Aleixo. Está aí o Costa e Silva assumindo a presidência, bacaninha. Começa o ano de 68, aqueles opositores vão aumentar o coro de críticas ao governo, bacaninha. Lá na Europa havia o movimento estudantil que ganhava as ruas, e isso resultou influenciando no Brasil. Vai ter uma manifestação de estudantes no restaurante Calabouço da UFRJ, no Rio. E vai resultar na morte de um estudante pelas tropas da polícia. Aqui jaz um corpo morto pela ditadura. No luto começa a luta. E daqui a 1 mês e meio nós vamos ter a famosa passeata dos 100 mil. Ora, um grupo de estudantes dá para reprimir, mas 100 mil nas ruas do Rio de Janeiro não dava, Baixa Grande do Ribeiro. Não dava. Eu vou mostrar para você aí a missa do estudante que foi morto no enfrentamento com as tropas do governo. Era um menino de 17 anos. O velório foi estrondoso de pessoas. O 7º dia foi mais ainda. E aí, na semana seguinte, vou passar aqui, na semana seguinte vai iniciar a famosa passeata dos 100 mil. Vai ser um movimento de estudantes, de intelectuais, de artistas, que vão dizer: não aceitamos esse governo autoritário no Brasil. Parte desses estudantes se espelhavam na França, quando os trabalhadores e estudantes protestavam. Parte deles se espelhavam na contracultura, no inconformismo com as autoridades, os velhos, e parte deles vem propor, evidentemente, ampliar um leque de direitos, como, por exemplo, as mulheres.
Então, desde a revolta estudantil no restaurante Calabouço, que apesar de o movimento estudantil estar fechado, estar proibido, mas a passeata dos 100 mil disse, olha, nós não estamos calados, nós vamos continuar bradando, queremos eleições, queremos os civis de volta, queremos liberdades. E eu lhe disse neste instante que havia uma lei antigreve. Mesmo assim, olha, passando por cima dessa decisão, teve greve em Contagem, em Minas Gerais, em Osasco, em São Paulo, ainda em 68. Notadamente, o inconformismo não era apenas de militar ou de trabalhadores e estudantes. A Ordem dos Advogados, parte da CNBB, padres que eram reprimidos pelas forças da polícia. Então está aí, está ampliando o coro dos descontentes no piauiês. Ampliando o coro dos descontentes. De boa? Na Lagoa. Juninho Bill, R$1 na tela. Vou mostrar imagens, galerinha. Tá aí o movimento hippie, os jovens, os festivais de músicas, os Beatles. Aqui no Brasil também tinha festival de música e aqui no Brasil tinha manifestação contra o regime. Parte dela se espelhava nisso daí que você tinha na França, olha. Estou fazendo uma tabelinha com o que está ocorrendo lá na Europa, olha. Jovens, as juventudes, os jovens, os estudantes. É proibido proibir. A imaginação no poder. Faça amor, não faça guerra. Aqui era contra a guerra do Vietnã. Era contra a guerra do Vietnã. De boa? E aí aqui no Brasil, tá aí os estudantes saindo das ruas. Esse rapaz é piauiense, o nome dele é Torquato Neto. Tá aí. Jovens, sonhadores, intelectuais, estudantes. Meu amigo Palmeira, líder estudantil, está dizendo: abaixo a ditadura do imperialismo, não aceitamos e etc. Galerinha. Está aí a passeata dos 100 mil, muitos artistas. Esse rapaz é o Gilberto Gil. O padrinho de casamento dele era um piauiense chamado Torquato Neto. Aí está a Nara Leão ao lado. Belezinha? Está aí o Torquato pinchando. Está aí o Torquato Neto, esse mesmo aí, ó. Tá ele pinchando o muro lá, ó. Bacana. Pinchando o muro. Está aqui Chico Buarque de Holanda. Foi ele o pai, Sérgio Buarque. E estão aí um grupo de estudantes, jovens, questionando o governo no regime militar. Perfeito? Os músicos do movimento Tropicália se espelhavam nos Beatles. Olha aí. Se espelhavam nos Beatles. Vou passar mais. Nós vamos ter uma aula sobre a temática de cultura nessa época. Falando do Caetano, falando do Torquato, do Gilberto, da MPB, da Jovem Guarda. Olha aí meu amigo Roberto Carlos. Jovem Guarda.
Não é a bossa nova, é a jovem guarda. Massa, galerinha. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções. Caminhando e cantando e seguindo a canção, vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera. Olha, a música Caminhando de Geraldo Vandré vai se transformar num hino contra o regime militar. Quando ele terminou de cantar, a polícia já estava lá embaixo para levar ele para, literalmente, a cheirosa. Está aí a Elis Regina, Jair Rodrigues, artistas brasileiros daquela época que tiveram uma grande projeção. Para fechar, vai ser decretado o ato institucional número 5 e começar o período mais nebuloso. Depois que um deputado federal propôs à população de Brasília boicotar o desfile do 7 de setembro e o presidente pedir que ele fosse cassado e o Congresso não cassar, não retirar os direitos e a imunidade parlamentar do deputado Márcio Moreira Alves, o presidente disse, beleza, você não quer tirar a imunidade deles? Pois eu tiro a do Congresso todinho. Fechou o Congresso Nacional, passou a ter uma intervenção direta nos estádios, censura completa, pena de morte para crimes políticos, não havia o direito de habeas corpus, Virgem Maria. O presidente pode legislar, caçar, demitir, prender. No piauiês, legaliza-se as formas de violência feitas pelo presidente da República, feitas pelo Estado. Então está aí o famigerado ato institucional número 5, iniciando o período mais nebuloso, os anos de chumbo, que é com o presidente Costa e Silva. Mas, evidentemente, ele vai falecer em 69 e, evidentemente, não vai se utilizar muito do AI-5, mas ele fechou o Congresso aí no ano de 68. De boa? Estou fechando aqui a nossa temática. Hoje era o presidente Castelo e o presidente Costa e Silva. Na próxima semana, Emílio Garrastazu, o presidente Médici. De boa na Lagoa, de boa na Lagoinha, galera. Tcharam, tcharam. Deixa eu ver, galerinha que está ali aos vivos, aos vivos, aos vivos. Juninho, deixa R$1 aí na tela, só um minutinho. Oh, 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 diz pra mim, então case numa estrela, nina, 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 mar, nina, 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 diga assim pra mim. Olhe,
Durante a gestão do Costa e Silva, começou uma certa radicalização, vamos dizer assim, dos grupos de oposição, basicamente jovens, estudantes, sonhadores que achavam que uma pistola na cintura seria suficiente para derrubar o governo dos militares, né? Uma pistola na mão seria o suficiente. Então vai ter um grupo armado, a oposição de guerrilha armada, pequenas células de grupos que achavam que poderia derrubar o governo. As urbanas, a mais conhecida foi a do Marighella, tentou copiar o modelo do Che Guevara. Rural foi do Carlos Lamarca, um militar que rompeu com o governo. E a guerrilha do Araguaia, que você está vendo aí na imagem, um sonho de um grupo de jovens universitários, recém-formados alguns, sonhava que achava que poderia começar um treinamento pelo campo para poder fazer o início de uma revolução. Mas, basicamente, a luta armada era assaltar o banco, carro forte, expropriar a burguesia, que era se municiar de recursos para poder conseguir as armas e derrubar o governo do regime militar. Sonhadores, né? E eu coloquei aqui, ó, essa estratégia se tornou mais plausível, principalmente na troca por presos políticos. Foram sequestrados embaixadores. Primeiro, o embaixador dos Estados Unidos, Charles Elbrick. O que é isso, companheiro? Depois da Alemanha, o cônsul da Suíça, do Japão. Teve isso? Teve. Basicamente, o sequestro dos embaixadores, diplomatas, servia como moeda de troca para trocar pelos presos políticos que estavam nas prisões por participar de movimentos contra o governo. E você vai ver muitos sendo libertos para poder, claro, conseguir o sonho da liberdade. Só que vão ser mandados para o exílio, né? Vão ser exilados. Exilados. De boa? Juninho, deixa R$1 nessa tela aí para a gente fechar essa temática. Ok. De boa na lagoa. De boa na lagoinha, galera. Olha aí alguns dos presos políticos que foram libertados em troca do embaixador norte-americano Charles Elbrick. Aqui o Zé Dirceu depois seria um dos presentes dentro do governo do Luiz Inácio Lula da Silva. Tá aí outros grupos que foram presos, trocados por embaixadores, no caso da Suíça, no ano de 70. Aí a titia Dilma Rousseff, jovem, naquele momento sonhadora, achando que poderia derrubar o regime militar, 22 anos de idade, torturada, interrogatório no Rio de Janeiro, enquadrada, punida em 68 até 70. E aí eu vou deixar essa temática do presidente Médici para a próxima semana. Ele vai assumir, evidentemente, depois da morte do presidente Costa e Silva. O Costa e Silva teve um derrame cerebral.
O vice vai ser impedido de assumir, que era o Pedro Aleixo. Foi impedido porque ele tinha sido um voto contrário à imposição do AI-5, e aí, por isso, a cúpula militar, a junta militar, não permitiu que ele assumisse a presidência, a Constituição literalmente foi rasgada, e o Médici vai ser escolhido por um grupo de generais, o seu nome vai ser mandado ao Congresso, e o Congresso apenas vai referendar o nome de Emílio Garrastazu Médici, tinha sido chefe do Serviço Nacional de Informação, e vai ser um continuismo na linha dura, haja vista que o Costa e Silva também era linha dura. Esse vai ser o mais amado e o mais odiado. Tio, pode ser mais amado e odiado? Pode sim. Ele vai ser o mais amado e o mais odiado dos nossos presidentes durante o período do regime militar. De boa? Agora sim, né? Agora estamos no período certinho, no tempo certinho ali, encerrando a nossa aula de hoje sobre a temática do início do regime militar. Já vimos 2 presidentes, o Castelo e o Costa e Silva. Encerrando aqui, deixando um cheiro na caixa do oi para você. Até a próxima semana. Grande abraço e tchau. Valeu, povo!